Será que alguém ainda tem dúvidas que Star Trek Academia da Frota Estelar é apenas mais um produto descartável da era do streaming? Ou a série conseguiu se tornar um fenômeno tão desastroso que até quem trabalhou na franquia por décadas sente vergonha? Alex Kurtzman chegou e espalhou sua marca registrada por toda a franquia. Descobri que ele não queria ninguém que tivesse qualquer tipo de conexão genuína com a série original, preferindo criar algo novo do zero. E essa abominação consegue ser pior do que tudo que veio antes, incluindo as temporadas mais criticadas de Discovery, e isso já diz muito. O mais surpreendente é que enquanto eu achava que a série ia chamar um pouquinho de atenção no começo e depois sumir como um peido no vento, ela se tornou um fenômeno cultural de todos os jeitos errados. As pessoas ainda estão falando dela, incluindo o co-roteirista de Pulp Fiction, Roger Avary, criticando o Kurtzman no programa do Joe Rogan. Ele não estava mentindo quando chamou a série de abominação e crime contra a imaginação. O maior crime de todos é que alguém está pagando esse Alex Kurtzman para fazer isso há quase 10 anos. Tá todo mundo se perguntando onde está o fundo desse poço, e eu não faço ideia. Fico esperando ele bater no fundo e estabilizar, mas isso não aconteceu ainda. Cada episódio parece competir com o anterior para ver quem consegue ser mais constrangedor, e o pior é que sempre tem um vencedor. O episódio abre com um aviso para os espectadores sobre o efeito estroboscópico, mas o verdadeiro aviso deveria ser para parar de assistir imediatamente e ir ver Star Trek de verdade. Logo em seguida tem uma cena de sexo heterossexual entre Caleb e uma personagem que, depois de 5 episódios, eu ainda não faço ideia do nome. Depois da cena de sexo, eles têm uma conversinha de travesseiro onde ela começa imediatamente a falar dos casos passados, porque logo depois de transar, todo cara adora ouvir qual é a contagem de parceiros da garota, e toda garota adora ouvir sobre as conquistas passadas do cara. A cena dura pra sempre ao som de uma música pop que eu nunca ouvi e espero nunca ouvir de novo. Ela tem um implante no pescoço que fica vermelho quando ela tá excitada, o que eu admito que pode ser útil pros caras mais novos por aí, mas o único problema é que ele fica azul quando ela não tá. Enquanto o Caleb tá no meio da ação, ela usa os poderes Betazoide para levar ele mentalmente para um lugar seguro, onde acha um ursinho de pelúcia antigo dele. Isso abre a porta para o trauma passado dele e a perda da mãe. O Caleb se sente violado, eles brigam e a gente vai pro resto do episódio. Os cadetes da Academia da Frota Estelar são mandados para a terceira missão deles numa nave que parece suspeitamente intacta, a USS Miyazaki, que era para funcionar como um drive de singularidade experimental. Tem umas perguntas, começando com por que a Frota Estelar deixaria uma nave intacta flutuando no espaço com um drive de singularidade experimental por mais de 100 anos? Além do fato de que não ia querer que ela fosse saqueada e desmontada por inimigos ou piratas, por que não teve um time de cientistas tentando fazer esse drive funcionar? Considerando a calamidade conhecida como Burn, que aconteceu antes e pode muito bem acontecer de novo, faria todo sentido, mas lá vou eu pensando nisso mais do que os roteiristas, e não sei por que eu me dou o trabalho. Resumindo, essa nave que foi destruída, mas parece suspeitamente intacta, com um drive de singularidade experimental que pode ser bem perigoso, é usada apenas para treinar cadetes. Os cadetes são divididos em 2 times, e o objetivo é religar o sistema de suporte vital no computador em menos de 60 minutos. Aparentemente, as aventuras da tripulação eventualmente condenada da Miyazaki foram imortalizadas num quadrinho. Acho que é legal nessa história de ficção científica que o quadrinho no estilo americano ainda existe daqui a 1000 anos. O time de campo é liderado pela coisa mais rara das raras do Star Trek de Kurtzman, um homem branco hétero. Depois que o nosso protagonista genérico religa o suporte vital da Miyazaki, eles são abduzidos por híbridos, metade alien, metade humano, totalmente canibais. Se a Holly Hunter e a tripulação da Athena não arrumarem 30 barras de latino em 5 horas, eles vão comer o Caleb e o resto da tripulação. Todas as outras naves da Federação têm que manter uma distância de 1 ano-luz como parte das demandas dos canibais, e eu quero que você guarde isso na mente. O Almirante Vance sugere que eles encontrem o personagem do Paul Giamatti, que foi visto pela última vez flutuando nas profundezas do espaço numa cápsula de fuga no primeiro episódio. A Holly Hunter não curte a ideia no começo, mas depois de uma cena de fuga e briga bem fraquinha, é claro que o homem branco hétero acaba sendo comido, morrendo e sendo jogado pela escotilha. O novo camisa vermelha é o homem branco hétero. Quando a tripulação da USS Athena percebe o corpo, uma das cadetes tem um ataque de pânico e é chutada da ponte. Ela devia ser chutada da frota estelar inteira. Mas agora a Holly Hunter é forçada a encontrar o Paul Giamatti, que, de novo, foi visto pela última vez flutuando nas profundezas do espaço.
Mesmo se ele sobreviveu, provavelmente está se escondendo porque é um homem procurado depois de tentar roubar o motor de uma nave da Frota Estelar e por ser responsável pela morte de vários oficiais. Mas a Frota Estelar sabe exatamente onde ele está e achou bem fácil. No retorno dele, a gente tem mais uma marca do Star Trek de Kurtzman: pegar grandes atores premiados e fazer eles parecerem como idiotas. Como um meio Telerite, meio Klingon daqui a 1000 anos saberia a gíria moderna do século XXI ou fazer referências a filmes que saíram no século XX, eu não faço ideia. Mas ele tá de volta e segura todas as cartas porque é o único que conseguiu parar os canibais antes. Enquanto isso, na Miyazaki, depois que o homem branco hétero foi comido pelos canibais, as crianças conseguem escapar para a ponte e se trancar lá, onde arrumaram um tempo para uma ceninha gay. As comunicações estão bloqueadas, então pelo menos eles explicam isso. É nesse ponto que os roteiristas de Star Trek de Kurtzman decidem reutilizar a linha de diálogo mais famosa de todo Star Trek. E vamos ser sinceros, é a única que eles devem conhecer. As necessidades de muitos superam as de poucos. Daqui pra frente, pelo bem do seu tempo valioso e francamente da minha sanidade, a gente vai acelerar isso. Tem 2 conversas longas entre os atores premiados Holly Hunter e Paul Giamatti. A gente também aprende que os canibais não gostam de ser canibais. Eu aprecio que o Paul Giamatti fez a Holly Hunter sentar direito numa cadeira. A gente aprende que a Holly Hunter, sendo meia Lantonite, que é essencialmente uma espécie imortal, experiencia o tempo diferente dos humanos e deixou o filho morrer quando podia ter salvado ele no lugar da tripulação. Ela está revivendo esse evento com um filho substituto, Caleb, preso numa nave com um monte de canibais. A pergunta que você provavelmente está fazendo é: por que a chanceler da Academia da Frota Estelar e capitã da USS Athena é deixada sozinha num quarto com um terrorista criminoso conhecido, sem qualquer segurança, e depois só sai deixando ele sem supervisão? Não pergunte, só consuma o produto e depois fique animado pro próximo produto. É aqui que as coisas ficam ainda mais idiotas. Na USS Athena, a garota prodígio Gênesis consegue triangular a posição da nave camuflada que está bloqueando as comunicações e a habilidade de transportar o time de campo, apesar de ter um monte de oficiais da Frota Estelar totalmente treinados que não conseguiram descobrir. Na ponte da Miyazaki, os cadetes estão presos e prestes a serem comidos por um monte de canibais. O computador da nave não reconhece eles porque ainda acha que precisa salvar a tripulação velha que não sabe que está morta. Qual é a solução? Eles fazem o computador ler um quadrinho onde a tripulação por algum motivo está usando uniformes da Frota Estelar do século 23, mesmo que tenham morrido só 100 anos antes. Então o computador lê o quadrinho americano moderno e descobre que a tripulação na verdade está morta. Reconhece os cadetes da Academia da Frota Estelar como uma nova tripulação, levanta um campo de força ao redor da ponte e compra um tempinho para os cadetes ligarem o drive de singularidade que matou a tripulação velha. Mas a gente sabe que vai funcionar porque o protagonista está lá. E melhor, isso vai interromper o campo de amortecimento do transportador, tornando possível transportar eles para fora. Mas isso não é feito sem a ajuda da Betazoide, que não é só uma Betazoide comum. Ela é uma super Betazoide, tipo o Professor X, que o inibidor de poder que ela usa regula as ondas cerebrais dela porque ela é poderosa demais. E ainda a gente descobre que ela deixou o pai dela surdo, porque quando ela fica chateada e brava, ela pode machucar as pessoas. Então, depois de estabelecer que é bem arriscado, eles vão usar ela para entrar na cabeça do Caleb para ligar o drive de singularidade. E é assim que o fim do episódio rola. A Holly Hunter basicamente dá pro personagem do Paul Giamatti o que ele quer, que é essencialmente o controle de um setor entre 2 buracos de minhoca. Descobre também que os canibais são meio morcegos e o personagem do Paul Giamatti derrotou eles antes com uma arma sônica. Então a Frota Estelar, na sua infinita sabedoria, vai usar uma arma sônica no espaço. E por acaso tem uma base estelar super secreta por perto, com uma nave super secreta onde podem modificar rapidamente essa arma. Então, tudo o que precisam é achar essa base super secreta e a nave super secreta, modificar a arma super secreta na nave super secreta, mandar a Betazoide para a cabeça do Caleb para ele ligar o drive de singularidade para baixar o campo de amortecimento para transportar eles para fora da Miyazaki. Enquanto a Gênesis triangula a posição da nave camuflada para a nave super secreta poder usar a arma sônica super secreta para matar os canibais. Isso tudo tem que ser feito em questões de minutos. Mas no fim, eles descobrem que era tudo uma armadilha elaborada do Paul Giamatti. Mas sabe o que as crianças conseguem? Ligar o drive de singularidade. Mas aí os canibais invadem, matam um dos cadetes e apesar de ela ser intangível, o holograma é danificado por laser. Enquanto tudo isso rola e as crianças estão prestes a serem comidas por um monte de canibais, a Betazoide entra na cabeça do Caleb e quer falar sobre os sentimentos dela.
Uma vez que ela termina de falar sobre os sentimentos, ela arranca o inibidor e mata os canibais com um grito de empoderamento feminista. As crianças conseguem escapar, mas o Paul Giamatti e os piratas dele também. Eles estavam trabalhando com os canibais. Isso tudo era uma distração para o Paul Giamatti e os piratas dele saquearem a base estelar super secreta e roubarem todas as armas super secretas. Porque, de alguma forma, apesar de ser visto pela última vez flutuando no meio do espaço numa cápsula de fuga, esse foi o plano dele. De alguma forma, ele chegou em casa. De alguma forma, ele soube que ia ter um exercício de treinamento da Miyazaki. De alguma forma, ele contratou os canibais incontroláveis. De alguma forma, ele sabia o tempo todo que o Almirante Vance ia atrás dele para ajudar a frota estelar com os canibais. De alguma forma, ele sabia que tinha uma base estelar super secreta com armas super secretas perto do exercício de treinamento. De alguma forma, ele sabia que tinha uma base super secreta, que tinha uma nave super secreta, que tinha uma arma que precisava ser modificada especificamente para usar a arma sônica no espaço. De alguma forma, ele sabia que a Betazoide ia conseguir matar os canibais com o grito de empoderamento feminista dela. De alguma forma, ele sabia que a Federação ia ser burra demais para chamar as 5 naves que estavam só a 1 ano-luz de distância, prontas para entrar. E de alguma forma, o Alex Kurtzman ainda tem emprego. O episódio termina com o personagem do Paul Giamatti mandando uma mensagem para Holly Hunter explicando que fez tudo isso porque odeia ela. Agora, a gente não sabe por que especificamente ele odeia ela. Eu não duvido que o Alex Kurtzman faça algo idiota como tornar ele o filho da Holly Hunter. Assim termina mais um episódio da Academia da Frota Estelar, cheio de estupidez absoluta. E quanto ao tal drive de singularidade único e exclusivo, os Romulanos já tinham isso o tempo todo. Então, por todos os relatos durante o Burn, quando a Frota Estelar não estava viajando pelo espaço, os Romulanos deviam ter conquistado a galáxia. Mas lá vou eu de novo colocando mais pensamento no Star Trek do Kurtzman do que as pessoas que são pagas para fazer essa série. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.